Vamos lá, aniversário é dia de festa, né? O pastor de ontem ficou de olho naquele bolo ali, mas eu falei para a Isva que aquele eu não quero, não. Quem quiser pode pegar. Eu queria chamar o irmão do violão, esqueci o nome dele. Eduardo. Vem cá, Eduardo. É dia de festa, né? Eu não falei com ela antes, não, mas é na hora aqui, tá? Do Anjo vai estar me ajudando. Vem, meu amor. Que a gente vai cantar. Amém? Se é dia de festa, a gente tem que louvar aquele que é grande, que é poderoso, e a gente vai se colocar de pé. E a gente vai declarar que ele é grande, que a gente quer engrandecer esse nome. Eu gosto muito do pastor Ademar de Campos. Eu e Luange, a gente tem um carinho muito grande de milagres que nós vivemos através dessa canção. E eu tenho certeza que você sabe também, e a gente vai cantar, declarando que nesses 12 anos, como o Senhor tem sido grande, 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 grande e tremendo. Lá na igreja, pastor Alexandre, eu já falo assim, Fá, Fá, não é? Começa com Fá, tá? Não vai no meu Fá, não. A gente está precisando de sol, Alexandre, sol. O pastor já está no coro ali. Você pode adorar o Senhor através dessa canção. Queremos. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus que é grande e poderoso, Ele está aqui. Ele é o primeiro convidado dessa festa, desse aniversário. E eu quero convidar você aqui agora, se você puder, sai do seu lugar e dá parabéns para quem está do teu lado, que ele está fazendo aniversário. Você é parte desse corpo. 12 anos, olha que lindo. Você não tem 80 anos, 50, 20, nem 30. Você tem 12 anos. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns pelos 12 anos.
Você pode declarar isso? Glória a Deus. Você pode sentar. Amém, amém. Amém. Estava ali conversando com a Isva quando cheguei, pastor, falando que quando um batista vem pregar numa outra denominação, a gente fica, né? A gente não quer errar, né? Até porque eu não quero gravar vídeo de parabéns, eu quero estar aqui de novo. Mas, Isva, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e a do pastor, principalmente porque o Espírito Santo, ele conta tudo. Eu não vou falar nada, eu só vou ler o texto da mensagem. Vamos falar hoje sobre a cura da filha de Jairo. Marcos 5, de 21 até o 43, porque a gente vai falar toda a introdução que a nossa professora aqui do Rema já deu a aula, antes de eu começar, explicando tudo o que aconteceu, até acontecer esse milagre ali na casa de Jairo. Porque antes do milagre dele, alguém recebeu um milagre antes. E ela já deu também o spoiler aqui, que foi a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, a gente vai ler na NVI, né? Marcos 5, de 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Versículo 23. E eles implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi a ele, e uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos. Você pode repetir 12 anos? 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Versículo 28. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Versículo 31. Respondeu os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Versículo 34. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com a gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou-lhes e disse:
Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou aonde encontrava a criança. Tomou-me pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Versículo 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, vamos repetir de novo? 12 anos. De idade, levantou e começou a andar. Isso deixou-os atônicos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa de comer. Amém? Quando eu penso em reino e penso em aniversário de igreja e penso em 12 anos, eu acredito, como tudo que já foi introduzido aqui pelo pastor e pela Isva, são 12 anos de cura, de vida e de ressurreição. 12 anos é o ano dessa igreja romper. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vim do Rio de Janeiro para brigar com ninguém. Eu não vim do Rio de Janeiro para exortar ninguém. Isso quem faz muito bem é o pastor de vocês. Mas eu também não vim passar a mão na cabeça de ninguém. Então, tudo que eu falar que for muito forte, eu estou dando exemplo da minha igreja, lá do Rio de Janeiro. Tem nada a ver com... Só acontece no Rio. Aqui não acontece. Tá bom? Eu vejo aqui um homem chamado Jairo. Jairo prioriza o nosso irmão querido. Como diz lá no Rio, nosso fechamento. Jesus Cristo. Porque todo reino tem um rei. O nosso pai é o rei. E ele tem um filho maravilhoso que estava descendo ali naquele porto. E ele, sabendo que Jesus estava chegando, ele corre atrás de Jesus. Jairo, volto a dizer, homem. E eu quero que hoje você, homem que está aqui, entenda o papel fundamental que um homem tem numa casa. Ah, pastor, mas ainda não estou casado. Não quero saber, você é homem, você tem um papel fundamental na tua casa. Se você não é casado, tem uma louça lá que tem o teu nome. Tem um quintal para capinar. Fala capinar mesmo? Para capinar. Porque eu fiquei aqui meia hora entendendo o que era triscar na roupa de Jesus. Só que hoje eu tive uma aula de brasiliense com Vanessa. E Vanessa falou, umas palavras que vocês vão aprender. Triscar. Eu falei, quê? É tocar, mexer, colocar. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Eu nunca vi. Mas a gente vai aprendendo, né, irmão? A gente vai aprendendo. Domingo, quando eu chegar no Rio, eu vou chegar. Vamos triscar no manto do Senhor. Quero ver se alguém vai entender. Queridos, quantas vezes nós olhamos ao redor da nossa casa e percebemos que algo está morrendo? Quantas vezes você já percebeu isso? Você já percebeu que muitas vezes que pregamos sobre família na igreja, a gente sempre vê uma mulher na Bíblia que salvou uma família. A gente vê Esté, que não salvou só a sua família, mas salvou o seu povo. A gente vê Ruth, que viveu restituição na sua família. A gente vê a viúva de Naim, que já estava indo enterrar a única coisa que ela tinha de mais valor. O marido já havia morrido, agora ela estava indo enterrar quem? O filho. E ela vive o quê? Ressurreição. E eu não posso deixar de falar de Maria, que carregou a promessa, Jesus Cristo. Mas nesse texto, quem foi salvar a família não foi uma mulher, foi um homem. Foi um homem que não era desocupado, que não estava vendo televisão, maratonando série, mas era um homem muito ocupado, chefe da sinagoga, homem conhecido, um homem que lutou pela saúde da sua família. É o tempo, hoje,
de Brasília, no Rio de Janeiro, levantarem homens. Homens que não vão deixar nada nas costas das mulheres. Isso acontece muito no Rio, gente. Aqui eu sei que não existe. Lá no Rio a mulher ora, a mulher tem quarto de guerra, tem sapatinho de fogo, roda no poder, fala em mistério, e o homem fica assim, só curtindo. A mulher que chama para o culto doméstico, a mulher que chama para a igreja, a mulher que arruma as crianças, a mulher que faz tudo, e o homem está lá. Estátua. Eu acho que ele brincou tanto de estátua na infância que ele continua sendo estátua dentro de casa. Todo mundo tem um papel em casa. O homem, a mulher, a criança, o adulto. Jairo viu o desespero daquela casa. E não falou assim, mozão, bem, Jesus está aí, vai lá chamar ele. Ele falou, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou. E não tem isso. É o papel da mulher, é o meu. Eu botei isso aqui no meu coração e a cura, a saúde, a ressurreição da minha casa depende de mim. Aquele homem entendeu que a solução era Jesus, a cura era Jesus. Versículo 23, ele implorou. Pensa, gente, ele era uma pessoa muito importante. Pensa uma pessoa que você conhece que é muito importante. Muito conhecido, implorando. Quem é importante, conhecido, é implorado. Ele não implora ninguém. É sala VIP, é mesa VIP, é corredor VIP, é tapete vermelho. Ele poderia ter todos esses direitos, mas ele implorou insistentemente. Eu falei para a Luange que quando eu levei minha filha na emergência pela primeira vez, eu sei que você vai falar assim, já tem essa experiência, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4, gente, deixa eu curtir a minha, tá? Né? Que igreja, às vezes, não aqui, pastor, no Rio, às vezes parece recepção de pediatria. Já foi recepção de pediatria? Você fala assim, gente, meu filho não dormiu essa noite, o seu não dormiu? E você não sabe o que aconteceu com o meu. O meu nariz escorreu, teve roséola, bronquite. Eu só vou assim repreendendo. Sai de 10 em 10 para não embolar, capeta. Sai daqui, minha casa é sarada, curada. Pelas pisaduras do Senhor, minha casa é curada. Eu saio até de perto. Vou chegar já nessa parte que já falou, muita gente que está ao nosso redor querendo ver o nosso mal mesmo. Então, quando eu me vi naquela emergência com Valentina, eu falei, Deus, será que eu posso ficar para ela sair? Será que eu posso trocar a fitinha aqui, que está de acompanhante, e falar paciente? Não na pediatria, que eu só tenho tamanho de pediatria. É só o tamanho. Está bem participativa essa igreja, hein? Diga comigo, Jesus é a solução. Amém, igreja? Jairo entendeu isso. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Só que no caminho, como em todo o nosso caminho, teve o quê? Multidão. Multidão que apertava, que trazia agonia. Ele não olhou para a multidão, mas ele olhou para quem podia trazer a solução. Ele teve foco. Ah, mas fulano está falando que não vai dar certo. Problema de fulano, quero saber o que Jesus vai falar. Cuidado com a multidão que te aperta. Porque além de olhar para a multidão, às vezes nós somos guiados pela multidão. Quando você é guiado pela multidão, você fica perdido. Quantas vezes você ouve tanta gente, pede conselho a tanta gente, mas não pede aquele que é a solução? Na multidão, muitas pessoas vão dizer, para de acreditar em Jesus. Não tem solução não. Pastor, toda igreja que eu vou, eu fico pensando, igual o senhor falou aqui, não, quem sabe, nos 13 anos a gente está num espaço maior. É isso, o nome disso é foco. Amém. Foco.
A nossa igreja, ao total, a gente deve ter quase isso, 12 ou 13 anos. Porque na Igreja Batista, primeiro a gente é congregação, depois a gente se torna igreja. Então, como igreja, a gente tem hoje 7 anos. Mas a gente já passou cada situação. A gente já nos reunimos em lugar, falou do subsolo, que a irmã ficou presa. E, meu Deus, negócio de subsolo é com a gente também. Eu lembro de Luange, a gente se reunia numa quadra. Renato e Vanessa ainda estavam lá com a gente nessa época. E se reunia numa quadra, Luange estava pregando. O teto da quadra começou a vazar água em cima do púlpito. Foi a primeira mensagem que eu vi em séries. Luange falou assim, peraí, vamos parar de pregar, que eu vou ali para aquele canto agora. Aí choveu ali também. Não, peraí que eu vou para aquele outro canto ali. E assim foi. Chuva, infiltração, é com a gente mesmo. Quando Deus nos deu um espaço maior. E, pastor, eu não quero dinheiro. Dinheiro? Eu não quero, não. Eu quero conseguir o que Deus tem para mim. Amém? Sabe que quando a gente fica falando, dinheiro, 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 a gente fica tão preso no dinheiro que a gente deixa de ter o melhor para a nossa igreja, porque a gente acha que tudo é caro. Tudo é caro. Gente, nada é caro, porque esse dinheiro aqui, que a gente acha que é caro, meu Deus, não é nada para o Senhor. O azeite está caro, mas você vai deixar de comprar o azeite? Não vai. Eu proibi, pastor, minhas ovelhas falar que as coisas são caras. Porque fica igual o filho pródigo, numa ambição, porque o filho pródigo saiu de casa por causa de ambição, por causa de dinheiro. Pastor, o que o Senhor quiser para essa igreja, Deus tem. É um telão de LED, são outros tipos de cadeira, é uma mesa de som, é isso, é aquilo. O Senhor tem. É o quê? São outras câmeras, o Senhor tem. Sim, Deus tem tudo isso para a gente. Ele conquistou isso para a gente. Aí eu lembro quando a gente foi para um espaço maior, a gente tinha poucas pessoas, o espaço era muito grande, e ficava assim, a gente ficava olhando aquelas cadeiras e tal. E aí um amigo meu, pastor, acho que com dó de mim, falou assim, a esposa dele é uma cantora, então ela cantor é bem exigente, né? Pessoal de música, com som, essas coisas. Por isso que eu oro muito por essas pessoas que estão sempre falando, pastor, tem que comprar microfone, tem que trocar pilha. Tem um irmão lá na igreja do som que eu acho que ele come pilha, gente, que é uma pedição de pilha. Igual você falou, você comprou prato de bateria, quem compra um prato de bateria consegue dar uma festa. Por isso que eu nem falo, é caro, eu vou lá e compro, gente. Porque se você olhar, aí um colega meu foi lá e falou, Davidson, que som ruinzinho, né? Poxa vida, não tem retorno, não tem. Eu falei, né? Deus proverá. Ele falou, vou fazer o seguinte, vou te ajudar aí. Ajudou a gente. Teve uma chuva no Rio, que as chuvas, a água só cai onde não tem que cair, né? A chuva, a nossa mesa de som, eu falo que é a nossa nave, que tem uns nomes em inglês, eu não sei nada em inglês, gente, sei nem falar português direito. Qual o nome daquele negócio ali atrás, não é que o menino falou? Houses. Fala aí, meu amor. House, é alguma coisa de house. É nave, né? Não sendo da Xuxa, né? Aí, o que acontece? O teto lá, pastor, abriu, e toda a parte da nave... Tudo que é caro que fica ali. Por isso que eu falo que nada é caro. Aí o pessoal da igreja mandando foto, pastor. Eu falei, gente, quantas vidas nós ganhamos por reino esse ano? Eu quero saber disso. Eu estou focado nisso. Queimou, a água caiu. Deus proverá. E um outro amigo foi e me deu outra mesa de som. Eu estava falando ali para o pastor ontem. Eu queria muito um telão de LED para a igreja. Eu estou falando isso, gente, porque é aniversário da igreja. Amém. E a gente precisa se mover focado. Amém. Se Deus deu um terreno para essa igreja, uma concessionária, uma loja, um mercado... Aí o pastor vai falar, pastor, algumas pessoas vão falar, mas a gente só tem tantos membros. A palavra diz, alarga. Amém. Só cresce quando alarga. Amém. Só quando abre a cortina. Só quando estende a tenda. Amém? Aí eu falei assim com o meu tesoureiro, que tesoureiro tem que ser crente, né, pastor? Não é? Tem que ser crente. Por que tesoureiro, se não for crente, gente, porque você vai olhar tanto e tem que pagar tanto?
Aí meu tesoureiro, pastor, o nosso gerente lá do Bradesco, ele está trabalhando com telão de LED. Falei, que legal, ele quer vir aqui para ver se o senhor pode comprar. Aí eu falei para ele, cara, eu nem quero saber o preço. Vai ter o aniversário da igreja? Fala para ele botar o telão de LED aqui. Gente, se você quer comprar uma coisa, tem que provar, né? Gente, eu sou gordo, eu vou no shopping, no mercado, fica aquele negócio de gôndola, eu nem sei o que sabor que tem. Aí tem que provar, né, pastor Zé Carlos? Amém, né? E prova primeiro, né? Eu falei assim, não, manda ele botar o telão de LED aí primeiro. Não, pastor, mas não é assim não, ele vai botar o telão de LED aí, e como que é isso? Eu falei, gente, eu tenho que ver. Ele vai abrir igual um sapato, que a gente vai... Não é, tem que botar lá. Isso já tem anos. Ele botou o telão lá, está lá até hoje. A gente tem que ter foco. Ele botou, foi um bem pequenininho, né, longe. Eu falei assim, vai aumentando as telas, vai aumentando, vai aumentando. Eu falei para o pastor lá atrás no gabinete ontem, vocês que são da fé, nós que somos da fé, eu acredito numa coisa, a fé paga. E paga. E paga. Quem passa ali na rua ouvindo essa frase vai falar, é doido, maluco. Como que vai para um espaço? E nós fomos para um espaço muito maior do que coubesse a gente. Eu vou lançar mais loucura aqui, pastor. Quando eu falei para a igreja qual era o preço do aluguel, o preço do aluguel era o valor da entrada da igreja. Pensa comigo. Eu ia pagar, trocar dinheiro. Trocar. Nem sei, isso nem está no script, pastor, mas deixa fluir, tá? Aí a gente ajuda missionário, paga seminário, ajuda pastor, ajuda o pessoal da ação social, e paga a luz, paga a água. Como que é pagar tudo isso? Deus paga. O espaço que nós pegamos, gente, não sei se aqui fala terreno baldio, onde joga entulho, era um lugar assim, feio. Eu falo que era o Gênesis, um lugar sem forma e vazio. O problema da gente hoje é querer ver para crer. Você não precisa ver para quê, não, gente. A fé é exatamente você não ver. A fé é só você esperar. Ah, pastor, vida, ó céus. É um desenho da época do Renato, do Miena, que ficava falando o tempo todo. Ó vida, ó céus, ó azar. Ó vida, ó céus, ó azar. Não consigo, eu não posso. Olha o que você está declarando para você. Eu não consigo, eu não posso. Não vai romper. Pode passar 12 anos, 24, quanto 12 mais 12, que você não vai conseguir. E eu fiz uma reunião, falei para a igreja, a gente no meio do terreno, pastor, tudo sujo, jogavam ali geladeira, colchão, coisa velha, e eu falei, é isso, tal. Aí o irmãozinho, mais senhorzinho da igreja, falou assim, quando que a gente vem para cá? Falei, glória a Deus. Aí vem a parte mais desafiadora, obra. Que eu falei para o senhor aqui no Rio de Janeiro, botaram um carimbo nos pedreiros, que, meu Deus do céu, é uma luta conseguir pedreiro. Por isso que eu falo que Brasília é uma benção, que não tem essas coisas. Mas para conseguir pedreiro bom em Brasília não, no Rio, só o sangue. Fui negociar com o proprietário. E vamos e tal, e como é que vai ser a obra e tal. Aí ele, não, o que o senhor está pensando aqui? Quem tem fé já tem tudo na mão. O que eu já tinha no celular? Tudo feito com o nome daquilo longe. Projeto. Eu nem sabia o que era 3D, pastor. O arquiteto lá da igreja fez. Os negócios vai tudo nascendo, pastor Zé Carlos. Parede, cadeira, tudo. E eu mostrei para o proprietário. Eu falei, eu quero fazer isso. Ele, o senhor sabe quanto que é, pastor? Eu falei, não sei não. Eu falei assim, mas a gente pode conversar sobre isso. E negociando. E eu sou assim, eu gosto de negociar até ver o preço, né, cair. Ele, pastor, como que a gente vai fazer isso? Eu falei, a gente não, querido. Quem vai fazer é você. Não, mas como que faz isso? Eu falei, vai na casa de material. Compra tijolo, cimento, tudo isso. Tem várias casas de materiais aqui no bairro. Pastor, mas vai sair caro. Eu falei assim, você não crê em Deus? Tu faz, quando estiver pronto a gente entra. E ele não falava mais nada. Eu falei, ó, tô indo embora. Que quando eu dou as costas, eu gosto quando a pessoa fala assim, volta aqui, pastor. E ele não me chamou. E eu fui embora e falei, Vitor, não vai falar nada não? Pastor, resumindo, gente, ele fez toda a obra da nossa igreja. Toda a obra. Uma das máquinas de ar-condicionado ele que deu. E a gente mora num bairro chamado Campo Grande, a nossa igreja.
Todo lugar que eu encontro ele já fala assim para mim: ai, pastor, não fica perto de mim não, pastor. Eu falei: por quê? Esse negócio aí que vocês falam que é o Espírito Santo, quando eu te vejo, eu acho que ele entra aqui em mim, aí eu quero dar tudo para a igreja. Eu falei: você tem que me encontrar mais, você tem que me encontrar mais, vai me dar mais coisa ainda. Foco. Você olha para aquele teu filho que está desviado, que está afastado, ele não vai ser salvo, ele não vai voltar para a igreja. Vai sim. Aquele teu marido que toma da número 1 até 51, cachaceiro, drogado, e fala: vai sim. Quando Deus ele olha para o Gênesis, para o nada, igual a gente viu a nossa igreja, ele falou o que ele queria ver. Ele não ficou falando: não tem nada na terra, é sem forma e vai. Tem gente que fala: a minha carteira é sem forma e vazia. Não é não, gente. A minha carteira é próspera. Amém? A minha carteira é cheia de vida. Se bobear, está saindo dinheiro da minha carteira. Onde que está? Está na mão de Deus. Amém. Jairo teve foco. E a gente precisa entender de uma coisa: quantas vezes a gente busca a resposta para a gente, o milagre para a gente. Muitas vezes o milagre não vem primeiro para a gente, vem para outro. Época de solteiro, você lembra? Época de solteiro? Você via todo mundo beijando, abraçando, e você falava: o que tem em mim que ninguém me olha? Na Igreja Batista, né, Renato? Ia nos congressos, né? E tal, cadê Renatinho? Eu falei para ele que eu não posso contar aqui hoje. Ele é nova criatura. Ele é nova criatura. Eu nunca esqueço lá na PIB de Auma, quando eu falei para o pastor Alexandre dele: Renatinho está na sua igreja? Eu falei: é. Meu tesouro, Renatinho. Eu falei: ele é salvo, pastor, ele é uma nova criatura. Só vou falar até aqui, tá, Renato? Vou falar, tem lugar até que Renato foi proibido de entrar, não posso nem falar. Pensa, queridos, quantas vezes você teve um diagnóstico e esse diagnóstico não está falando nada de você, porque você é curado em nome de Jesus, e você vê tantas outras pessoas que: meu Deus, conseguiu, eu estou aqui na fila. Fulano passou, Jairo vai. Ele foi focado: Jesus é a solução, vou levar ele lá para casa, minha filha vai sair sã. Só que no meio do caminho, uma outra mulher, com a mesma idade da filha, a idade que ela estava doente, era a idade que a filha dele tinha, a idade da igreja de vocês. Ela tocou. Nós somos canal de bênção. A gente deve falar no domingo: nós esperamos Valentina, nossa filha, por 9 anos, sem poder engravidar. Pensa, casal pastoral lá levantando, igual o Rei Leão, né, pastor? Eu apresento, consagro. E aí eu olhava para a Luanja, aquela carinha, e a gente não contou para ninguém. Na luta, orando, clamando. Mas quantas estéreis, quantos homens que não podiam engravidar, quantas pessoas conseguiram na nossa frente, e glória a Deus por isso. Às vezes você está aqui também, tem um problema de gerar. Deus não desistiu de você, não. Ele não desistiu de você. Foca, continue focado nele, por mais que a bênção chegue primeiro na casa do vizinho. A sua casa precisa proporcionar milagre para outras pessoas. Milagres, pastor, mas eu não tenho problema. Mas a minha casa ainda é alugada. Problema é leve e momentâneo. Nem por isso desanime ou desista. Deus traz vida para o que estava morto e põe um ponto final naquele que estava levando morte. Quando Jesus chega na porta da casa de Jairo, eu entendo assim, gente, ele fecha a porta de morte e abre a porta de vida. Sempre que eu leio esse texto, eu lembro muito do Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro é um lugar muito quente. E a gente, né, Renato, que veio de comunidade, né, de favela, a gente sabe que o povo de favela gosta de um portão. Gosta, vende um negócio no Rio de Janeiro, não sei como fala aqui, é um picolé que é dentro de um saco. A gente, din-din, no Rio é sacolé. Então, as
Pessoas no Rio de Janeiro, pessoal que é muito ocupado, gosta de ficar no portão chupando sacolé, enquanto vê o filho soltando pipa, jogando bola de gude e outras brincadeiras mais. E ali fica naquele teretetê, naquela conversarada e tal. Tipo, gente, velório no Rio de Janeiro, agora não, que proibiu. Velório é festa. O pessoal combina, vai levar quantas garrafas de café, pastor? Aí o outro, eu vou levar pão com mortandela. Ainda fala assim, pão com mortandela. Vai ter churrasco também? É tipo assim, velório, velório. E tem contação de piada, quem conta melhor piada? Velório. Aí pensa, Jesus chega ali. Jesus chegou ali e estava essa farofada toda. E as pessoas declaravam o quê? Já morreu. Como diz no Rio, mete o pé. Vai embora. Como diz lá no Rio também, vaza. Aqui não, já era. Na época do Renato falava, rala peito. Sai, vai embora. Aí Jesus falou uma coisa profunda aqui. Tem pessoas na nossa vida que não estão acreditando que a gente vai viver o milagre. Não estão acreditando. Aí você pode falar assim, mas é difícil, pastor, tirar ela do meu caminho. Quem tirou do caminho? Jesus. Jesus. Você lembra daquela pessoa que você conversava com ela sempre e tal, mas ela era uma pessoa, sumiu de repente, você não fez esforço nenhum, estava lá na porta de Jairo também, ó, falando, não vai dar certo. Jesus entra no quarto, bota só quem? Os confiáveis, quem é de confiança. Fica aqui, ó, quem é de confiança. Vem aqui para o secreto comigo, quem é de confiança. Fica aqui no quarto comigo, quem é de confiança. E eu vou fechar agora a porta do quarto. E aqui, quando eu fecho a porta do meu quarto, aí o negócio vai acontecer. Agora vai acontecer. O milagre que você precisa, o milagre que essa igreja precisa, a salvação que a sua família precisa, começa no secreto. Jesus levou eles para onde estava aquela menina e disse no texto, Talita cumi, que significa menina, levante-se. Muitas vezes você olha para a sua casa e vê muitas coisas que parece que estão morrendo. Quantas vezes existe na sua casa uma hemorragia, um sangramento que parece que não cessa? Eu quero hoje falar uma coisa para você. Tem milagre para a tua casa. Vai para o secreto. Vai para o secreto. Porque enquanto você está trancado no quarto, o céu está aberto. Enquanto você está trancado no quarto, o céu está aberto. Aí eu faço um link com o que eu falei lá no início. Essa também é a importância do homem ter o seu quarto de guerra. O homem ter o seu secreto. E não esperar da esposa. Antes de terminar essa mensagem, eu quero ler uma coisa que eu tenho certeza que vocês são muito mais inteligentes do que eu, já perceberam isso. Jesus deu uma ordem, algumas ordens no final. E uma das ordens que ele deu foi: dê para a menina alguma coisa de comer. Vamos pensar na nossa casa. Vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos. O que a gente está dando para eles de comer? Jesus não falou para os fofoqueiros, para as carpideiras, para o pessoal que estava fazendo tumulto na porta de comer. Porque eles iam dar veneno para a menina. Quantas vezes já te deram veneno na faculdade? Falando, isso, a prova. Lá no Rio fala, dificiona. Não vai conseguir, não. Ih, você não vai passar nessa matéria, não. Jesus chega para os pais e fala, dê comida para ela. Dê algo de comer. Vou parar de andar, já entendi. Já entendi. Dê algo de comer.
quando eu olho para o Verbo da Vida, eu vejo que vocês têm tanto a ensinar para esse Brasil, para esse mundo. E é por isso que às vezes muitas pessoas podem não entender vocês, porque não conhecem a palavra. A minha família sempre foi uma família de fé. E um dia meu vice-presidente falou assim: pastor, o senhor aprendeu a viver pela fé por causa de tudo isso que a gente está vivendo aqui na igreja, luta, tem que comprar isso. Eu falei: não, é a palavra. O meu bisavô, ele era aquele camarada na igreja que abria as igrejas. Ele ajudava o pastor a abrir a igreja, estava na frente dos trabalhos da igreja. O meu bisavô dava aula na escola dominical, o meu bisavô dirigia culto, pregava, era um homem da palavra. Da palavra. Vou te contar um segredo, vocês não contam para ninguém. Só que o meu bisavô era analfabeto. Mas ele guardou a palavra no coração. Então, pastor, o que o senhor perguntasse para ele, o que está escrito em Apocalipse? Ele falava, tan. Ele tinha a palavra. Que passou para minha mãe como neta, e meus pais passaram para a gente. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que fé não é herança. Fé não vem por herança. Eu estou passando uma luta, então minha fé está sendo aumentada. Não está. Porque o mundo todo viveu o Covid, passou por maior luta do planeta e o povo continua sem fé. Sabe o que falta? Palavra. Porque a fé não é herança, a fé vem através da palavra. Se eu ouço, Gente, a boca que está mais pertinho do meu ouvido é a minha, então o que eu verbalizo, ela ouve. Você lembra quando você ensinava para o seu filho A, B, C, D? Ele ficava repetindo até aprender. Tinha uma matéria, eu e o Luan somos psicólogos. E, gente, tinha uma matéria na faculdade, no seminário, era aquela professora que a gente conversou de hebraico. Não quero falar que o nome dela é Rosemary, porque... Estou brincando, sem querer falei. Só que na faculdade eu tinha uma matéria que era psicopatologia. Meu Deus do céu. Pegou aí, Ruiva? Tá ligada? Meu Deus, e ruiva. Eu não sei teu nome, mas teu namorado que falou que é ruiva, hein? Agora eu não gosto de chamar ninguém de apelido, não, hein? Ele, porque tua filha tá lá com a ruiva. Mas qual é o seu nome? Maitê. TT, para minha filha. E minha professora, a gente pegava 7h30, 7 horas na faculdade. Se você chegar às 6h30 da manhã, ela já estava lá, ó. Ela, sei lá, gente, desculpa a palavra, mas não sei o que aquela mulher usava, que de manhã ela tinha uma adrenalina, uma energia, e dava a prova e ficava, no dia da prova, ficava de óculos escuro. Desculpa, professores, tá? Mas ela... Então eu ia com um livro, que parecia um container, o livro. Que a gente ia de trem. É o transporte melhor no Rio de Janeiro, que é muito agradável, não é cheio, Por incrível que pareça, a única coisa boa no trem é o ar-condicionado só, mais nada. Recente, porque os da época do Renato era Maria Fumaça, né, Renata? Fazia baldeação, pergunta ele o que significa isso. E a gente, eu já estou acabando, tá, gente? Porque eu quero voltar no aniversário do ano que vem. E... a gente ia aquele tempo todo e eu falava, Luan, isso daqui é síndrome do pânico, daqui não sei o que lá. E decorando aquilo e falando, porque eu precisava falar, para eu precisar aprender. Se a gente entendesse que a Bíblia vai além disso, que a palavra é tão forte, a gente faria o que a Bíblia diz. Sabe quando teu marido te tira do sério? Salde ele com salmos e cânticos espirituais. Porque assim você vai ser cheio do Espírito. É bíblico isso, querido. Ele chegou e tirou você do sério. O Senhor é meu pastor. Pode até fazer assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Jesus já deixa esse recado aqui. Alimenta a sua filha. Dê de comer para sua filha. E o que eu vou dar para o meu filho? Bíblia, palavra. Amém, igreja? Porque não é herança, passou de um para o outro, é na palavra.
Alguém pode tocar o teclado aqui para mim, só para o pessoal pensar que está acabando? Quer vir não, irmã? Hoje não é você não que está de plantão? Tá não? Poxa, já estou perturbando ela, né? Até parece que eu sou íntimo assim, né? Vai falar, pastor chato, doida para ir embora, ainda fica me chamando. Eu quero terminar essa palavra desse homem, gente, que ensina a gente a viver pela fé, está focado, não ficou triste porque alguém recebeu uma bênção de milagre na frente dele. Pode tocar o que quiser, tá, irmã? O que quiser. Que Deus tocou no teu coração, você pode tocar. Eu quase não falei isso para ninguém, pouquíssimas pessoas sabem. Logo que Valentina nasceu, eu comecei a ter uma dor nesse pulso aqui. E aquela história, né? Vai no médico depois, vai não sei quando e tal. Aí um dia eu falei, Luange, vamos. A Valentina já estava quase andando na época. E vamos para eu ver logo isso. Aí o médico olhou. Só o pessoal pensar que está acabando, tá? Vou passar para você os exames, raio-x, não sei o que lá, para você ver. Mas ele falou, mas deve ser, né? E olhou Valentina, então naquela época ela era mais gordinha. Você está carregando um bebê, então às vezes tem tendinite e tal. E eu já, meu Deus, não tenho nada. Está repreendido isso. E eu falei para ele, eu já tive algumas vezes uma dor no joelho. Você pode passar os mesmos exames? Porque aí a gente vê tudo. Na ressonância, no raio-x. Ele, tá bom. Mas está sentindo dor? Eu falei, não. Quando eu fui fazer a ressonância, a menina me botou naquele tubo. O braço ela viu rapidinho. Mas o joelho ela botou mais 150 vezes. Ela botava, ela olhava, ela botava, ela olhava. Aí um dos joelhos, ela falou uma coisa. Eu nem consigo lembrar, porque foi tão forte. Que tem coisa que é bom a gente pedir para cancelar, né, pastor, da nossa cabeça, para a gente não ficar contaminado. Mas ela viu alguma coisa no meu joelho que ela não podia falar e sem querer ela falou. Aí eu falei, meu Deus. Aí quando ela passou o outro, eu falei, esse outro tá com a mesma coisa? Ela falou, que outra coisa? Nem lembro do que eu falei. Eu falei, essa mulher viu, mas gente, eu não sou guiado por essas palavras, não. Eu sou guiado pela palavra. E eu já saí ali daquele lugar falando, Senhor, pelas suas pisaduras eu sou sarado, manifesta sobre mim a tua cura, a tua saúde. Aí marquei para ir no ortopedista para levar. Aí ele me chama de pastor, porque eu já estava falando de Jesus para ele e tal, tudo mais. Ele, pastor, o seu pulso tem essa tendinite assim, tem isso, tem aquilo e tal. E vamos ver o joelho. E ele ficou um minuto, assim, alguns minutos em silêncio, e começou a escrever no papel. Eu não sei se você já passou por isso, de alguém na sua frente está escrevendo um encaminhamento e embaixo escreve oncologia. Eu falei, o que é isso, doutor? Ele, você tem tumores nos seus ossos, os seus 2 joelhos são cheios de tumores. E alguns também nesse mesmo pulso que dói. E aquele homem ali, ele não sabia o que me falar, mas ele me aterrorizou. E me indicou para os médicos mais sérios de oncologia do Rio de Janeiro. Esse lugar que eu estava, ele é bonito, ele tem um elevador panorâmico. O que é a palavra na nossa vida? Eu desci aquele elevador lembrando o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. E pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Eu sou sarado. E eu entrei no carro e falei, Deus, o meu médico não é o Google e eu não vou fazer como muito crente faz, que vai botar o nome desse tumor no Google, eu não vou procurar nada. Mas o Senhor vai me encaminhar para um médico que de fato entenda tudo isso.
Lá na igreja eu falava para ninguém orar depois que o exame está pronto, porque já está ali o resultado. Mas Deus me deu um tapa na minha cara e falou: mesmo que você esteja vendo o resultado, ore, porque eu rasgo o laudo, eu rasgo o diagnóstico, porque eu sou a cura. Quem é homem aqui? Diga eu. Homens, a gente precisa entender que nós temos um sacerdócio, que nós somos o cabeça, e a gente precisa deixar a sobrecarga, o peso todo na nossa esposa, e a gente que tem que orar, a gente que tem que correr atrás de Jesus, a gente que tem que levar as crianças para a igreja, a gente que tem que abrir a Bíblia para as crianças. E eu tenho uma mulher que é muito crente. Eu cheguei em casa e Luan estava nessa situação de faz coisa para Valentina, acho que estava na parte da introdução alimentar, e corre que ela não quer comer. Eu falei: Luan, eu tenho um tumor. E da mesma forma que ela estava, tipo, correndo para lá: você é sarado, tá tudo bem, que não sei o que. Eu falei: Deus, obrigado. E lá na igreja, todo mundo vê o pastor gordinho, lá na igreja eu peço para Deus mandar médico, ele manda um nutricionista, não entendo. Lá na igreja tem mais 100 nutricionistas, gente. Chegando alguém novo na igreja, eu falo: qual a sua profissão? Nutricionista. Eu falei: meu Deus, está amarrado, é muita nutricionista. Deus deve estar falando alguma coisa. E muita gente também da parte de educação física. Então eu já ganhei personal, já ganhei pilates, já ganhei não sei o que, fisioterapia. Eu falei: gente, meu pai. E eu não queria fazer nada disso, porque eu não sei como estavam meus ossos. E tem uma menina lá na igreja, do Pilates, ela: pastor, tem um ortopedista que a esposa dele até divide a minha clínica lá, ela é muito bom. E ele falou assim: pastor, ele é bom, porque ele não gosta de dar remédio. Eu falei: é esse que eu vou. É esse ortopedista. Ele não gosta de operar e ele passa exercício. Eu falei: então é esse que eu vou. Eu entrei no consultório de um ortopedista, bem velhinho, que olhou todos aqueles exames, todos aqueles laudos. E ele falou assim: esse tumor, ele está aqui. E se você prestar atenção no nome, é hereditário. Sua mãe deve ter. Seu pai, ele te perguntou: quantos anos tem seus pais? Eu falei: 60 e pouco, 62, 63, não lembro agora. Então, sua mãe não está viva? Sua mãe deve ter. Você está preocupado porque você ouviu o nome tumor? Eu falei: nem sei mais o que passa na minha cabeça, doutor. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, você vai pegar todos esses laudos, todos esses exames, e vai botar na gaveta mais profunda, ou no armário mais alto que você tiver da sua casa, e você nunca mais vai ver. Eu falei: mas não tem cirurgia? Ele falou: cirurgia? Tem não. Às vezes a gente que é crente, que é pastor, precisa levar um tapa na cara de quem nem é crente. Um senhor, pastor, ele me deu um abraço e falou assim para mim: você já é curado. Não tem nada. Isso daqui pode até chamar de outro nome, mas não vai, não tem. E ele falou assim: se alguém no Rio de Janeiro quiser te operar, eu vou invadir o centro cirúrgico e falar: não precisa, ele é sarado. Um senhorzinho, o pastor Zé Carlos, me deu um beijo, o médico me deu um beijo, me deu um abraço, me deu um beijo, igual o vovô. E a gente que é homem, né, marrento, me deu um beijo. E eu falei assim: eu sou curado. Eu sou curado. Enquanto a nossa irmã toca aqui, eu quero te pedir para você fechar os seus olhos. E eu quero perguntar para você: quem é que está aqui hoje? Uma circunstância que, como diz o apóstolo Paulo, esse laudo, esse diagnóstico é só leve e momentâneo. É só leve e momentâneo. Mas isso trouxe no seu coração preocupação, te fez chorar. Eu quero te falar que Jesus é a solução. E como ele me curou, como ele curou aquela mulher da hemorragia e a filha de Jairo, ele quer curar você também. Quem vai ser o primeiro que vai levantar e vai falar: eu quero essa cura? Amém, amém, amém.